Salve, 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 salve a luz. Crianças, vamos conversar hoje sobre tarô. Deixa eu me ajeitar aqui enquanto o pessoal chega. Boa noite. Vamos compartilhando a live aí, enquanto eu me ajeito aqui, que a mesa é pequena e eu trouxe um monte de coisa aqui. Então, deixa eu ir me ajeitando aqui. Boa noite, buenas noites. Enquanto vocês se achegam, compartilham lá com quem gosta, a gente vai fazer hoje aula de tarô. E nós vamos fazer aula por quê? A Lídia Maria tá chorando lá embaixo. E tá frio. Pera aí, gente. Vou levar vocês juntos. Aí, com a Lídia Maria, eu tinha ido resolver um negócio lá embaixo. E ela foi junto. Ó, minhas asas. E eu chamei ela pra entrar, ela não entrou. Agora, eu devia deixar você do lado de fora. Deveria. Não é? Deveria deixar do lado de fora. Mas nós não deixaremos. Porque eu sou um anjo. Então, não vou fazer isso, né? Pronto. Asas recolocadas. Boa noite. Boa noite. Nós vamos falar de tarô hoje. E nós vamos falar de tarô por quê? Porque ano passado, tô separando as cartas aqui falando com vocês. No ano passado, em novembro do ano passado, meu celular foi roubado lá no centro da cidade, perto da Angélica. Olha, eu tô velha mesmo, né? Subi uma escada mais rápido, já tô botando os bofs pra fora. Então, o que acontece? Ano passado, em novembro, meu celular foi roubado lá no centro da cidade. E aí, os caras, além de fazer a limpa na minha conta, tiraram meus acessos, assim, ao Google Drive e a outros aplicativos. Mudaram senha, pintaram e bordaram. E aí algumas coisas, assim, até eu tinha acesso, mas ficaram perdidas as aulas, ficaram perdido um monte de coisa. E aí eu resolvi lutar pelo aquilo que eu queria, que eram as minhas aulas de volta. Ai, gente. E eu peguei e consegui reaver o acesso. Então, para comemorar que eu consegui reaver o acesso, nós vamos falar um pouco sobre tarô. Trouxe até alguns tarôs aqui que eu uso. Até um que não é tarô aqui, não. Até um baralho cigano gigante aqui, ó. Mas é mais para mostrar o tamanho das cartas, né? Ó. Mas depois nós podemos até fazer uma live falando sobre baralho cigano, né? Ó. Trabalhando baralho cigano. Mas hoje nós vamos falar sobre tarô. E vocês podem mandar as dúvidas. Eu vou abrir um outro. Como vocês sabem que eu sou. Tá cheio de tarô aqui, peraí. Eu preciso me organizar aqui. Eu trouxe 2 tipos de baralho cigano aqui. Até pra ver a diferença, né? Eu vou fazer as explicações nessa aula de tarô. Eu vou fazer as explicações em cima do Scapini, tá? Que é o que eu mais uso. Mas a gente pode fuçar aqui outras... Opa, deixa eu ver aqui. A gente pode fuçar aqui outros tipos de tarô, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho Scapini, aqui eu tenho o Arte Nouveau, aqui eu tenho um Arte Nouveau que eu acho muito fofo, pequenininho, ó. Olha só, pra vocês terem uma ideia de como ele é pequeno, ó.
Ele cabe na palma da mão, literalmente. Ó, na metade da palma da mão, ó. Cabe na palma da mão. O Arte Nouveau, o Scapini, claro que eu uso sempre. Aqui tem um pornográfico, o Decameron. Aqui tem, ó, o dos Anjos, que eu vou mostrar pra vocês, esse tarô dos Anjos aqui. Nananã. As cartas investidas, ao contrário. Eu não uso carta invertida. Ó, tem o Diávolo aqui, ó. Eu tenho esse aqui que eu uso pra magia, ó, o tarô dos vampiros. Tarô gótico dos vampiros. Então tem vários tipos de tarô aqui. Esses aqui são os principais que eu uso, né? Esse aqui que eu não lembro o nome dele, mas eu ganhei ele e eu gosto muito. Que vocês veem eu jogando ele sempre aqui, né? Então são alguns tarôs que nós vamos trabalhar. O tamanho das cartas tem diferença? Ó, o tamanho das cartas, ele influencia, na verdade, para você manusear. Por exemplo, ó, esse aqui que é o... Não, esse aqui você... Tá todas os menores aqui. Vou pegar aqui. Ó, por exemplo, aqui eu tenho o Scapini, né? Ó, o Scapini tem um tamanho bom, tá vendo? Ó, a minha mão segura aqui. Ó, então, na hora de eu embaralhar as cartas, ó, ele corre suave. O tarô importado, quando você vai mexer com ele, ó, o papel é bom, né? Esse Scapini aqui eu tenho ele há muitos anos já. Aliás, é um inferno pra você achar Scapini. Ó, então, ele escorrega, ó, ele vai tranquilamente. Então, esses tarôs aqui, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, ó, ele é bom pra vou colocar na mão. Agora você vê, esse baralho cigano aqui, ele já é muito grande. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma mesa maior até, se eu quiser abrir, por exemplo, uma mesa real com esse baralho cigano aqui, eu tenho que abrir uma mesa grande. É diferente, por exemplo, cadê aqui? Ó, olha o baralho cigano normal, o tamanho dele. Ó, e olha esse aqui, tá vendo o tamanho? Ó, é quase o dobro, tá vendo? Ó o tamanho aqui, ó, que sobra 2 dedos aqui e um dedo aqui, ó, 1,5 dedo, né? Aqui e 2 dedos aqui, ó. Então, o que acontece? Pra você manusear, demora mais. Agora, por exemplo, esse aqui, ó, que é pequenininho, você carrega na bolsa, você carrega no bolso da jaqueta, tranquilamente. Então, esse aqui, por exemplo, eu gosto de levar ele, eu levo ele no porta-luva do carro, deixo ele lá no porta-luva, entende? Por exemplo, se eu tiver que atender alguém, eu tô dirigindo, tô no meio da estrada e preciso atender alguém, eu paro em qualquer posto, paro em algum local e tiro lindamente meu tarozinho de dentro do porta-luva e jogo, entendeu? Mas ele é pequenininho, tá vendo? Ó, ele é menor que o baralho cigano ainda, olha só. Então ele é mais fácil de carregar. Então, o que acontece? A escolha das cartas, do tamanho das cartas, ela influencia no seu manusear. Então, tipo aqui, ó. Calá! Olá, Calá! Olha aqui. Então, a diferença é essa. Mas assim, o que vai fazer a diferença de você escolher o tarô? A diferença é a gravura. O tarô, ele tem que conversar com você. Olha só. Eu converso com o Scapini. Esse tarô aqui, ele fala comigo. Agora, se eu pegar esse daqui, por exemplo, ó, que é o gótico. Opa! Peraí, caiu uma carta. Ó, se eu pegar esse aqui que é o gótico, olha as cartas como são escuras, tá vendo? Esse tarô aqui, ó, eu já não consigo jogar com ele. Tá vendo? Eu não consigo enxergar nesse tarô. Não me dá visão. Eu não consigo entender o que esse tarô quer dizer pra mim. Então, pra que eu uso esse tarô aqui? Eu uso esse tarô pra fazer magia. Então, pra fazer magias de tarô, ele tá ótimo. Mas pra jogar, pra mim orientar alguém, ele já não é um tarô que serve. Entende? Porque pra mim ele é muito escuro. Então ele não me dá visão. Quer ver o outro tarô? Esse tarô aqui, ó. Agora deixa eu guardar o livrinho aqui, né? Esse tarô gótico, ele é tão velhinho. Deixa eu ver aqui. O tarô mais bonito pra mim é o Scapini. Sem dúvida o Scapini. Não tenha dúvida. Um sonho baralho desse, né? Ó,
Aí eu vou mostrar, por exemplo, esse aqui, eu ganhei esse aqui ano passado, ó. Muito lindo esse tarô, que eu acho. Ele tem umas cartas bem coloridas, ó. Esse aqui é o que... sempre quando eu tô colocando o conselho do dia, normalmente você vai ver que eu coloco normalmente ou com esse, ou com esse aqui que é o Escapine, que é o meu xodó. Mas esse aqui também, eu tô adorando jogar com ele, porque ele me dá uma visão muito boa. Ele me traz as mensagens de forma muito clara. Então eu gosto muito dele, entendeu? Eu acho ele muito bacana pra gente poder jogar, pra gente poder fazer as coisas. Então eu gosto muito desse tarô aqui. Agora, por exemplo, esse aqui, que é o Arte Nouveau, ele também tem umas imagens muito bonitas, ó. Ó, é bem significativa. Você não, mesmo que você não saiba, não tenha memorizado o significado das cartas, ó, as cartas falam por si só. Veja bem, ó, um 10 de espadas, tá vendo, ó? Ó, bem significativo. Você quer ver? A rainha de espadas, ó, com cara de deboche. Ó, ela com a espada com cara de deboche. Então, são cartas que conversam com você. Quero o seu brinco. Gostou, né? Ai. Oi lá, Sônia. Então, assim, esse aqui eu consigo jogar bem com ele. Agora, você vê, eu mexo com anjo, né? Isso não é novidade pra ninguém, né? Aliás, é o que menos é novidade, é que eu mexo com anjo. Mas olha só, tem esse tarô aqui. Ó, que é o tarô dos anjos, ó. Ó, ele já é ruim de manusear, ó, porque ele é muito grande. Gente, então, ó, até pra você embaralhar, ele dificulta porque ele é muito grande. Pelo menos pra mim, tá vendo? Mas, ó, as cartas, ó, o Ás de Água, né, ó, são bonitas, são coloridas, ó. Ó, as cartas da água são todas coloridas, tá vendo, ó, cartas que seriam, né, supostamente da terra. Ó, são muito bonitas. Esse aqui é da editora Pavão Branco. Ó, a terra, ó, tá vendo? Ó, o 10 de terra. Ó, o ar. São cartas muito bonitas. Mas eu não me familiarizei, assim, pra jogar. Pra jogar, assim, eu já não vi grande... Ó, valete, ó, que seria o valete de copas, né? Ó, eles colocam como valete de água aqui. Ó, olha só, o fogo, que seria, né, paus, né, as cartas de paus. É bonito, assim, a figura é bonita, mas, assim, pra mim ficar jogando, já não é tão minha cara. É bonito pra coleção, como ele está aqui na coleção. Para isso ele é bem legal, mas... Você gosta do tarô mitológico? Gosto. Mas eu tinha um tarô mitológico e, assim, foi sequestrado. Nessas mudanças que eu fiz de casa para casa, ele sumiu e nunca mais apareceu o mitológico. Ó, a caixinha do tarô dos anjos é bonitinha. Uma caixinha azulzinha. Falar em anjos, vocês já reservaram meu livro? Aquela, né? Quer vender o livro de qualquer jeito. É eu mesmo. Então, você tem... Então, aí vamos falar a primeira coisa do tarô. Escolha das cartas. Eu também não gosto dela, só para conselho. Eu também não gostei, não. Ô, Márcia, você sabe o nome desse tarô que você me deu de presente? Você lembra o nome dele? Eu não lembro. Se você lembrar, escreve aí. Então, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que você vai observar para você trabalhar o tarô? Qual que é o tarô que fala com você? Então, vocês viram, desses tarôs todos aqui que você tá olhando aqui, que eu tô mostrando para vocês, o que eu mais... E eu tenho mais aqui, ó. Ó, eu tenho o espiral. Tem uma sacolinha aqui. Ó, tem o espiral aqui, ó. Ó, ele todo roxinho, todo violeta, todo nova era. Ó, atrás dele é uma espiral, tá vendo? Ó, esse tarô eu até leio com ele. Mas, ó, vocês podem olhar ainda as minhas leituras aí, ó. Nunca usei. Não é aquela coisa que eu falo, ai meu Deus, eu quero usar esse tarô. Ó, tem um outro tarô aqui meio medieval aqui, ó. Tarô viking, ó.
Ó. Tá vendo? Ó, ele é bonito. Esse aqui também eu consigo jogar com ele. Mas não é meu xodó. Meu xodó é esse capim. O tarô, primeira coisa, ele tem que ser cartas que você goste. Não importa se é nacional. Ó, o tarô Devo Divine. É esse aqui, ó. Foi a Márcia que me deu. Olha só. Que eu amo esse tarô. Amo. Ele é muito colorido. Deixa eu acabar de gravar só o meu espiral aqui, pra mim não fazer mais confusão. Porque a mesa é pequena. Então, ó, as cartas são coloridas e ele conversa comigo. Então, uma das coisas principais para você trabalhar a questão de como que você vai jogar o tarô é escolher um jogo que conversa com você. Por exemplo, o baralho cigano, cadê ele aqui? Ó, esse baralho cigano aqui, que é o tradicional, eu jogo ele muito bem também. Ó, esse aqui que é o de Madame Lenormand, né? Mas eu jogo bem esse. Mas um tarô, um baralho cigano que conversa bastante comigo é esse aqui, ó. Que eu não me lembro o nome da autora. Ó. Ó, esse baralho aqui. Ó. Vira e mexe, vocês vão ver eu mexer com ele, ó. Quando eu começar a mexer de cigano, ó. Ó. Ele é muito significativo, esse baralho. Ó. E ele também ele é um baralho também que conversa bastante. Não, eu não acho mais desse baralho para comprar. Ele simplesmente desapareceu do mercado. E eu não sei, ó, atrás dele, ó, tem a imagem de Santa Sara. Olha, ele é muito bonito, mas eu não acho mais ele para comprar. Então, você tem que olhar um tarô que você goste. Odeio baralho cigano de desenhos. Esse aqui eu gosto, Cris. Posso usar a carta da temperança para chamar o meu anjo de guarda? É uma técnica sua, né? Pode. Pode. É que assim, se você pensar no tarô, só o tarô, só as cartas de tarô, sem nada, você não vai ter que fazer reza, você não tem que chamar ninguém, você não tem que chamar espírito nenhum. Não é nada. Tarô é técnica. É técnica. É saber o significado das cartas, saber para onde vai cada carta, né? Ou a mandala que você joga, a situação que você joga. Você tem que saber isso e ponto. A partir dali, você vai fazer uma leitura linear, porque você já sabe a técnica de tarô, você sabe o significado das cartas. Então, eu sei que o imperador tá falando de um homem de poder, tá falando de um homem de comando, tá falando de alguém que sabe governar. Então, quando o imperador aparece para mim, eu vou ler que aquela pessoa ali, ela tem um dom de comando. Você entendeu? Ela tem o dom de trabalhar o comando dela. Então, é isso. E ponto final, acabou. Não tem uma coisa de... Como é que fala? Não tem uma coisa de, eu vou chamar um espírito. É igual o baralho cigano. Eu não preciso chamar a cigana. Se eu precisar chamar uma cigana pra ler o meu baralho cigano, eu não preciso do baralho cigano. Eu só pego a cigana e vejo o que ela vai falar e transmito pra pessoa. Não preciso do baralho. Baralho é estudo e técnica. E ponto final. Né? Eu não preciso incorporar ninguém pra poder jogar tarô. Não tem isso. Agora... Você pode, sim, que é o que muita gente faz, associar o jogo a algumas técnicas de espiritualidade, né? Se eu entrar na questão, né, não só de orientação, mas que eu quero entrar no campo espiritual da pessoa, que aí é uma outra história, aí eu vou fazer uma reza para o anjo de guarda, eu vou trabalhar um mentor espiritual que esteja ali comigo, eu vou procurar montar um altar mais incrementado. Mas normalmente, por exemplo, eu usava a mesa incrementada em eventos quando eu comecei a minha vida esotérica. Porque em eventos, você tem que ter uma mesa atrativa para poder a pessoa vir até você e querer jogar. Então, eu usava técnicas que pudessem chamar a atenção das pessoas para que elas pudessem jogar. Se eu for fazer um vídeo mais elaborado sobre tarô, um vídeo mais elaborado, ensinando várias coisas, eu vou ter uma mesa mais elaborada. Mas no dia a dia, para me jogar, eu jogo em qualquer lugar, gente.
Eu só não jogo no banheiro, mas se não tiver outro lugar também, a gente joga no banheiro. Mas eu jogo em qualquer lugar. Eu jogo na sala, eu jogo na cozinha, eu jogo no quarto. Tem gente que fala, eu não jogo no quarto, em cima da minha cama, porque é o local que eu durmo. Eu boto um pano lá e jogo. Esses dias até... Ó, esse aqui, ó, eu comprei, ó, lá na Mystic Fair, ó. Ó, comprei na Mystic Fair lá de BH, ó, porque eu achei bonito esse pano aqui, ó. Ó, olha só. Aí eu tô usando ele pra forrar a mesa e pra embrulhar o baralho, né? Embrulhar o escapine, que é o que eu amo. Mas não tem necessidade. Você tá com asa de anjo? Eu tô com asa de anjo, sim, aqui, ó. Desculpa. É que hoje é sábado, é o dia de eu mostrar a minha verdadeira essência. Ai, meu Deus do céu. Hoje é o dia de eu mostrar a minha verdadeira essência. Então eu estou com asinhas de anjo pra isso daí. Você entendeu? Mas você não precisa. Eu gosto do Wright. Eu também gosto do Wright. Não tenho o Wright, mas eu gosto dele também. Acho o tarô de Wright muito bacana. Mas aí você pode, por exemplo, incrementar uma mesa. Você pode colocar um incenso no ambiente para te ajudar a concentrar, para te ajudar a entrar em estado alfa, assim, sabe? De você criar aquele clima mais ali harmônico, né? Criar um clima mais acolhedor. Então, normalmente, quando eu vou jogar tarô, ou mesmo quando eu tô fazendo live, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu gosto do cheiro do incenso, então eu acendo o incenso. Se for um momento que eu estiver fazendo alguma matéria, escrevendo algum texto, eu coloco uma música ali pra rolar. Eu gosto de cristais espalhados pelo ambiente. Eu gosto de trabalhar... como é que fala? Como é que diz, meu Deus? Fugiu. Colocar uma pena, colocar uma coisa assim. Eu acho legal. Mas... não é uma coisa que é necessária, é uma coisa que pro nosso visual fica bonito. O tarô, de novo, eu vou dizer, ele não depende... Oi, boa noite, Fábio. Ele não depende do seu lado espiritual, ele depende de estudos. E o melhor tarô para você é aquele tarô no qual você tem afinidade, né? Então é isso. Deu para entender? Ficou alguma dúvida sobre essa coisa de escolher o tarô, de escolher o jogo? Vocês estão com alguma dúvida? Amo coisas espalhadas pelo ambiente. Então, eu gosto também. Tipo, aqui onde eu tô tem um monte de... Aqui a biblioteca é mais tranquilo, né? Aqui eu uso mais pra gravar, pra fazer live, né? E é meu canto de estudo, como vocês podem ver, né? É o meu canto de estudo aqui. Aqui que eu fico a maior parte do dia. Agora, por exemplo, quando eu tô fazendo uma coisa mais elaborada... Eu gosto de ter ali cristais espalhados, incensos espalhados, fonte de água, né, que ajuda, a fonte de água ajuda você a também, né, trabalhar a intuição e ficar mais, acalmar, né, então você acalma a sua temperatura, acalma o seu espírito, para poder você conseguir se concentrar e entrar ali. E não entrar na pilha de cliente. Não entra na pilha de consulente. Porque o consulente, muitas vezes, ele vai virar para você e ele vai fazer 10 mil vezes a mesma pergunta de forma diferente para ver se o tarô responde diferente. E o tarô, mesmo que caia com cartas diferentes, você vai observar que a resposta é sempre a mesma. Não vai mudar a resposta. Se a pessoa perguntou para você, fulano me ama, e o jogo disse não, ele pode perguntar de forma diferente, pode ser uma carta diferente, mas vai sair não. E acontece muito de você estar jogando, você embaralha as cartas, embaralha, a resposta, vamos supor, é não com a torre aparecendo. A torre disse não para aquela situação que o cara tá falando. Aí a pessoa olha pra sua cara, tipo assim, embaralha esse treco aí de novo aí, você não embaralhou direito não. Aí você vai lá, embaralha de novo e tira, sai a torre de novo. A pessoa fala, você não embaralhou direito. Aí você fala, dá na mão, pode dar. Eu não gosto de dar tarô na mão da pessoa, mas você pode dar na mão dela. Ela vai embaralhar, vai cair. Quando abrir, pode cair a torre de novo. Ou cartas que simbolizem não. Por quê? Porque a resposta é não.
E aí, às vezes, o que você fala, ah, mas Cris, respondeu com a torre, aí depois respondeu ali com, por exemplo, respondeu a torre e depois respondeu com o enforcado. Claro, porque ela não quer cortar, ela não quer aceitar. Você já sabe que, por exemplo, respondeu com a torre, não. Aí a segunda resposta vem não com enforcado. Você já sabe que a pessoa é resistente, ela não quer sair daquela posição, porque o enforcado não está enforcado, está pendurado. Então ela não quer sair daquela posição ali que ela está, então ela não vai aceitar o que você vai falar. Ali você já desiste, entrega para Deus, pro diabo, para qualquer um, porque a consulta vai virar todinha em volta da mesma pergunta. Demo, depois que fiz o curso de NK, meu jogo de tarô fluiu muito mais. Ah, sim, a NK. Eu sou suspeita da NK. Vocês viram? Eu fiz uma live hoje lá no YouTube com a numerologia kármica da Daniela Pérez. Aí eu fiz a Daniela, o Guilherme de Pádua, a Glória Pérez e o Raul Casola. Eu só não achei a data de nascimento da Paula. Revirei a internet e não achei a data de nascimento da Paula. Se tivesse, eu tinha feito. Mas eu entendo que ela é meio que coadjuvante nessa história toda. Ela não está ali no enredo principal desse assassinato, entendeu? Mas eu fiz da Daniela. Nem fala, cliente complicado, não aceita a resposta. Não, tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita. Desculpa a minha ignorância, Cris, mas o que são arcanos maiores e menores? Ó, os arcanos maiores são formados por 22 cartas, que são essas daqui, que são considerados os 22 grandes mistérios dentro do tarô. E vai do 1 ao 22, vai do mago ao louco. Então ele começa com o mago, falando sobre início, falando sobre começos, falando sobre criatividade, falando sobre empreendimentos. Aí vai para Papisa, que vai falar sobre intuição, sobre diplomacia, sobre você saber olhar os dois lados da vida, vai falando sobre isso. Os arcanos menores são por 4 naipes, são 56 cartas que vão contar sobre o cotidiano. Aqui está o cotidiano da vida. Aqui estão os detalhes. Né? Então, aqui vai falar em copas, vai estar falando muito mais sobre tudo que você pergunta em copas, vai estar envolvendo emoções. Então, por exemplo, eu quero saber se meu dinheiro, por que meu dinheiro não tá fluindo? Aí sai lá o 7 de copas. Tá dizendo, não flui porque você está ansioso, porque você está angustiado, porque você não tá legal. E saiu o 4 de espadas. Tudo que é espadas vai falar sobre a mente. Então, por que meu dinheiro não está fluindo? Por causa dos seus pensamentos, porque você está muito fixo numa ideia, porque você não está observando novos caminhos. Então, as cartas os arcanos menores, que são 56 cartas, e que estão ligados ao baralho comum. Eles se comparam a este baralho aqui, ó, que é a cartomancia, que é o baralho comum. Então, os arcanos menores é isso daqui. Quer dizer, cotidiano, o jogo do dia a dia, as conversas do dia a dia. É isso. Os maiores tá falando muito mais sobre o seu psicológico. Parou aqui, travou, né? Como que você lida com o dia a dia, como que você lida com as suas situações interiores, sobre o seu autoconhecimento, sobre os seus caminhos de autoconhecimento, sobre as dificuldades que estão acontecendo na sua vida, mas que te trazem lições para você melhorar a sua história, entendeu? Entendeu aí, Lizzie? Sobre a diferença entre maiores e menores? Sai a torre, o 10 de espada e o 3 de espada. Já é morte. Fiz junto com você a numerologia. Olha aí, perfeito. Cris, lembro de clientes que vêm de outros tarólogos e são pessoas rebeldes. Mas comigo os clientes ficam mudo. Cliente rebelde, eu mando ele se lascar. Eu associo a NK ao tarô também. Pra mim é quase impossível eu abrir o tarô sem pelo menos dar uma espiadinha, né? Pelo menos eu sempre peço a data de nascimento. Porque
que eu vou dar uma espiadinha pra ver quem é a pessoa que tá sentada na minha frente. Admiro muito o tarô e a numerologia kármica. Ah, eu também adoro. Eu sou totalmente suspeita. A parte da fofoca é a melhor, né? Ah, é tipo baralho de cigano, né? Baralho de cigano é um baralho fofoqueiro. Nananana. Entendeu, né, Lisa? Que bom. Eu acho que deveria ser ensinado na pré-escola, não é? Me fale sobre os acertos e erros de leitura. Cris, fala sobre as cartomancia comum. Então, erros e acertos do tarô. Na verdade, o tarô não erra. Às vezes, nós é que teimamos em manipular as respostas do tarô. É diferente. Tem aquela coisa, as cartas não mentem. Eu não acredito que as cartas mentem. Eu acredito que muitas vezes nós é que queremos dar um outro tom de interpretação. E aí pode até entrar um pouco da intuição também. Porque às vezes você tá ali de frente ao consulente e tá nítido ali, mesmo que às vezes as cartas saiam de forma positiva, você entende aquilo como uma ilusão do positivo que tá vindo uma bomba por trás. E você fala assim, poxa, mas essa carta aqui significa coisa boa. Como é que eu tô lendo com uma coisa ruim nessa carta? E aí você lê uma coisa boa. Quando ali o jogo tá direcionando, falando, ó, isso aqui é um bom, mas é um bom ilusório. Mas aí você pensa assim, mas não pode ser ilusão, não pode ser isso aqui. Aí você poderia tirar uma carta em cima tentando confirmar e você não tira. Porque se você ficar na dúvida, você vai lá e tira uma outra carta em cima. Ah, Cris, mas o jogo que eu aprendi é de 3 cartas. Não interessa se o jogo que você aprendeu é de 3 cartas. Você ficou na dúvida, tira mais 3. Né? Pergunta ou veja se você formulou. Às vezes o erro do jogo é a forma como você pergunta. A pergunta tem que estar clara, tem que estar coesa, para que a resposta saia clara e coesa também. Você entendeu? A cartomancia, que é essa parte aqui, ó. A cartomancia, que é esse daqui, ó, que é você fazer o jogo do baralho comum. Isso aqui vem muito da parte dos ciganos. Os ciganos é que jogavam. Na verdade, o pessoal fala que o baralho cigano é esse aqui. Esse aqui é um baralho de Madame Lenormand, né? Que foi ela que criou isso aqui e se popularizou como cigano. Mas, ó, se você mesmo que você olhe aqui no baralho cigano, você vai observar que tem cartas de cartomancia aqui em cima. Ó, ó, ó. Se você pegar aqui, por exemplo, ó, a carta do jardim, que é a 20, ó, ela tá associada ao 8 de espadas, tá vendo? Então, é uma cartomancia, ó. Se você pegar aqui a da serpente, você vai ver que tá associada à rainha de paus, ó. Então, na verdade, o baralho cigano, ele é associado à cartomancia. O baralho cigano mesmo joga esse daqui, isso daqui, que é a parte da cartomancia mesmo, entendeu? E a cartomancia, nesse sentido, ela se associa ao baralho cigano, porque vai falar que é um baralho fofoqueiro. Ele vai contar coisas para você do seu cotidiano e vai te dar mais detalhes sobre o seu cotidiano para você poder trabalhar, para você poder vivenciar, entendeu? Então, é mais sobre isso. Cris, meu avô morreu no dia do Wilca dele. Será que era karma? Pode ser. Tem pessoas que morrem durante o Wilca, né? Pra quem não tá entendendo nada, né? Porque a live é de tarô, ele fez uma pergunta de numerologia kármica, porque a numerologia kármica é baseada no tarô. O Wilca é a idade de liberação de karma acumulado, né? Então, o Wilca é uma idade onde mais 3 menos 3, então, por exemplo, se deu 49 anos, então entre 46 anos e 52 anos, a pessoa ela passa por uma transformação de vida. Essa transformação pode acontecer várias coisas. Um casamento, uma morte, uma separação, conquistar alguma coisa material boa, perder coisas materiais, um nascimento, uma mudança de casa, pode acontecer N coisas. Dentre elas, pode acontecer também o desencarne. Então, aí tem que fazer o quê? Tem que fazer um estudo para saber se realmente, naquele momento do Wilca dele, era o momento de desencarne. Se a liberação de karma dele está coligada ao desencarne, então encerra-se tudo ali, né? O momento de transformação dele seria totalmente esse. Entendeu? Cris, às vezes a pessoa pergunta uma pergunta, às vezes a pessoa pergunta uma coisa e quer saber outra. E o tarô
Mostra real. Ah, sim. Sim. Tem essas pessoas também. Cris, quando eu abro o tarô, várias vezes eu enxergo outras cartas, como se tivesse vários baralhos. Isso é comum. Isso é normal. Então, você trabalhar na frequência da... Tem muitas pessoas que jogam, por exemplo, o tarô junto com o baralho cigano, ou o tarô junto com a cartomancia também. O que o baralho cigano fala? O baralho cigano é Marx, né? Marx. O baralho cigano, ele é considerado o baralho fofoqueiro. Salve Hecate. Hecate da encruzilhada, tocha acesa em nossa estrada, e na noite escura da alma, mostre o destino da nossa jornada. Daqui a pouco tem magia de Hecate. O baralho cigano ele é considerado o baralho fofoqueiro, o baralho que conta sobre o cotidiano com detalhes. Então, o tarô em si, o tarô, os arcanos maiores, ele não é fofoqueiro. Ele não vai te contar, por exemplo, detalhes. Por exemplo, a pessoa é alta, é baixa, é magra, é azul, é verde, é amarela. Enquanto o baralho cigano e a cartomancia já tem a capacidade de dar mais detalhes sobre a descrição de uma pessoa, por exemplo, entendeu? Cris, quem escolhe as cartas? Quem está jogando ou o consulente? Eu, Cris. Eu não gosto que ninguém bote as patinhas nas minhas cartas. Eu. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode querer embaralhar assim, ó. Ó, isso aqui abre as cartas aqui em cima. Isso machuca as cartas. Principalmente se a qualidade dela não for tão boa. Então, eu gosto. Eu mesma embaralho, eu mesma corto e eu mesma separo as cartas. Mesmo que a pessoa esteja presencial, hoje em dia eu não atendo mais presencial praticamente, mas mesmo que a pessoa esteja presencial, eu embaralho, eu corto, eu abro as cartas. Eu manusio tudo. Você vai transmitir a magia de Hecate? Eu nunca transmito. Nem magia, nem ritual. Às vezes o que eu faço é gravar trechos e às vezes eu disponho. Por que eu não transmito e não gravo? Porque ou eu presto atenção no que eu estou fazendo, ou eu fico prestando atenção na gravação. Porque se você está gravando, você tem que prestar atenção. Se não caiu a internet, se tá ali, se a Lídia Maria não vai me passar na hora, não vai me derrubar o ring light. Então, se tem bateria realmente suficiente, se às vezes não trava, às vezes você está gravando, trava no meio da gravação. Então, eu já tentei gravar algumas vezes e não fica legal, né? Aí você tem que mudar, né? Às vezes eu mudo de posição, aí muda, aí tem que mudar a câmera. Então, eu perco a concentração porque eu tô pensando que tem um negócio ali na gravação. Às vezes pode acontecer, por exemplo, de eu estar fazendo uma magia e ter que ir para um lado, ou ter que parar e buscar alguma coisa, porque ou eu olho lá e falo, eu posso acrescentar isso aqui. Então, eu não transmito. Eu não gosto de perder minha concentração. Eu faço bem uma coisa, eu faço bem outra. Cris, o tarô pode ser lido de ponta cabeça? Outro dia vi uma astróloga no Insta lendo desta forma. Eu nunca vi. Então, tem gente que trabalha com os arcanos invertidos, né? Com a carta invertida que fala. Eu, Cris, particularmente não trabalho com a carta invertida. Eu faço... Boa noite, Aparecida. Normalmente eu faço... o positivo e o negativo da carta. E o que vai decidir, o que define se a carta está positiva ou negativa? A pergunta que foi feita. É a pergunta. O que tem que ser bem elaborado é a pergunta. Então, dependendo da pergunta, você faz a resposta. Então, por exemplo, eu devo ir para a direita ou para a esquerda? Não é a definição da carta saber falar se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. É uma pergunta que dá resposta dúbia. Então a resposta é: o caminho da direita é um bom caminho para mim? Porque se responder que o caminho da direita não é um bom caminho para você, então o que você está pensando como segunda opção pode ser a melhor resposta. Então normalmente você tem duas opções em alguma coisa. Ele gosta de mim? Você acha que ele gosta de mim? Eu não acho nada. A gente pergunta para as cartas. Então assim, eu devo sair ou eu devo ficar no emprego? Não, você tem que perguntar pro jogo. Ela deve sair do trabalho?
Se o jogo falar não, é não. Então, a pergunta tem que ser bem elaborada. Se a pergunta não tá bem elaborada, a resposta vai sair dúbia. Aí, muitas vezes, onde as pessoas falam, eu errei na resposta. Não errou na resposta. Você errou na elaboração da pergunta. E cabe ao tarólogo, cabe a quem tá manipulando as cartas, elaborar bem a pergunta. Porque, muitas vezes, o consulente chega perto de você e ele não sabe perguntar. Ele não sabe qual é a pergunta a fazer. Então, ele fala o problema e você elabora a pergunta e pergunta pro jogo poder orientar. Então, tem essa diferença também, né? De você saber traduzir o que o consulente quer saber. Boa noite, César. Entenderam até aqui, crianças? Entenderam? Vamos falar um pouquinho sobre cartas? Nós já estamos há 40 minutos aqui já. Vamos falar um pouquinho sobre cartas? E aí eu vou falar de cartas de forma aleatória, tá? Então, o que a gente viu até agora? Até o momento nós entendemos que, primeiro, para você jogar tarô, você não depende da espiritualidade. Tarô é técnica. É você saber o significado das cartas, é você saber qual é a situação que está trabalhando, aquelas cartas estão trabalhando ali. É isso. Tarô é técnica, eu sei o significado das cartas e eu sei o método que eu estou usando para ler. É isso. Cris, quando que eu posso usar a espiritualidade para trabalhar? Se você saiu do campo de autoconhecimento e você está entrando no campo de previsões, de saber o que acontece com a pessoa espiritualmente, saber o que acontece lá, eu posso pedir ajuda do meu anjo de guarda, eu posso pedir ajuda de um orixá, eu posso pedir ajuda do que eu acredito para me auxiliar ali, para que a energia daquela pessoa que chegou ali, o negativo da energia daquela pessoa não me atinja. Então, eu vou trabalhar nesse sentido, tá? Esse é o primeiro ponto. Qual é a carta de tarô que eu escolho? Então, aqui eu mostrei para vocês vários tarô. Mostrei aqui o Arte Nouveau, o Scampini, o Divine, mostrei aqui o Tarô dos Anjos, né? Tem esse aqui que é o Decameron, que é pornográfico, não sei se o Insta vai me derrubar. O baralho cigano, que é grande, esse aqui que é um tipo de cigano, o outro cigano e tal. Qual que é o melhor tarô? O tarô que você enxerga. Como eu disse pra vocês, esse tarô aqui eu não uso para jogo, eu uso ele para magia. E o que eu gosto para jogo os que eu mais gosto para jogo são esses dois aqui. O Scampini e o Divine. Ponto. É isso daí. E que para você jogar tarô, você precisa de uma mesa preparada? Quando você tá ali, né, naquela coisa de trabalhar um evento, trabalhar uma situação, tal, ou visualmente para você, aquela mesa preparada te leva a uma interiorização maior, ótimo. Eu, Cris, particularmente, eu gosto de colocar um incenso, porque eu gosto do cheiro do incenso. Gosto de uns cristais espalhados pelo ambiente. Na mesa do tarô mesmo, eu não coloco. Primeiro, sou desastrada. Segundo, normalmente eu tô fazendo a numerologia junto. Então, o que eu faço? Eu tenho as cartas e tenho papel e tenho caneta ali junto ali comigo ali. Então, nesse sentido, quanto mais limpo a mesa para mim, melhor para me trabalhar, para me manusear. O tamanho da carta interfere? Depende. Essa carta aqui pra mim, por exemplo, esse baralho cigano, ele é difícil de manusear pra mim porque ele é muito grande. E pra mim abrir, por exemplo, uma mesa real com as cartas desse tamanho, eu preciso de uma mesa grande. Então, eu opto pelos menores. Que mais? Eu acho que é isso, né? Do que a gente falou até agora. Então, a gente vai entender agora todos esses, o 8 é a justiça e o 11 é a força ou não. Existe o tarô... se não me engano é o White, que a carta é invertida. O 8 é o 11, o 11 é o 8. Mas o significado da carta é o mesmo. Aí é o autor que mudou a sequência. Se você vai pelo tarô clássico, a justiça é o 8 e o 11 é a força. E é isso. Mas na hora de você interpretar não muda não, tá? É 8 e 11. Agora, na numerologia kármica, 8 é a justiça e ponto final. E o 11 é a carta da força. E aí, você tem significados diferentes. Porque a carta da força está falando sobre o instinto, que é o número 11. Por exemplo, no vídeo que eu coloquei hoje lá da Daniela Pérez, lá, tá falando o quê?
Que o 11, por exemplo, você tem um número 11 lá, que a Daniela é... Tá até aqui. A Daniela é do dia 11/8. O Guilherme de Pádua é do dia 2/11. Ó, você vê, são duas pessoas que têm um 11. Um com 11 de personalidade interna e o outro com 11 de personalidade externa. Então o 11, ele tá falando sobre o quê? Sobre sensualidade, sobre sedução, sobre pessoas que são naturalmente sedutoras e atraentes. E aí o que acontece? Normalmente você vai perceber que muitos 11s, eles passam por situações de abuso sexual, eles passam por situações de violência. Pode pesquisar. Peguem pessoas ao redor de vocês que vocês sabem que foram abusadas, que vocês sabem que tiveram problemas com sexualidade, e aí em diversos meios é batata, você vai perceber. Aqui o 11 é o Guilherme de Pádua, que é o 11 externo, a Daniela, que é o 11 interno. Então o Guilherme, ele tem traços de violência, porque o 11 tá o quê? Ele tá ali tentando dominar o leão, né? Deixa eu pegar a carta aqui para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Aqui, ela tá aqui e ela tá com o leão aqui. Então, ela está numa posição, né, que ela tá aqui com o leão sob controle. Isso aqui é o seu instinto interno. A sua coisa mais voraz, mais violenta. Então, muitos 11s, você encontra pessoas altamente controladas, mas que têm um instinto violento muito grande dentro de si. Então precisa trabalhar isso aí. Acabei de ver o vídeo sobre a Daniela agora. Gostou? Gostou, Cris? Isso é o que eu faço. Eu aprendi com você na numerologia kármica. Então, quando você vai estudar, quando você vai analisar, por exemplo, na kármica, você vai analisar o 11 como 11. Entendeu? Então tem toda uma carga de ancestralidade, então os dois aqui tem uma ligação de ancestralidade, existe uma coisa aqui. Entende? Então entre o 11 e o 8... na kármica você mantém eles ali. O 8 como a justiça, como a razão, como aquele momento que você traz do espírito para a matéria, porque o 8 ele é o Leniscata, né? Tudo aquilo que está em cima está embaixo, e aí você trabalha sobre isso. Inconscientemente o humano é feroz, se não dominar, dá merda. Então, inconscientemente ele pode até ser, mas aí você tem números que despertam mais essa violência. Por exemplo, uma pessoa 16/11, tem que tomar atenção. Uma pessoa 16/12. Então tem algumas combinações numéricas que são complicadas. Por exemplo, 19/11. Então você tem que ter algumas combinações numéricas. Você observa que existe uma propensão, existe uma probabilidade maior de dar problemas de violência. Gostei muito da sua explicação sobre a situação do Daniela Pérez. Então vamos falar um pouquinho sobre as cartas, tá? O que acontece? Sobre o pessoal fala sobre limpeza de baralho. Entre limpar o baralho e limpar a mim, normalmente eu vou limpar a mim. Porque quem tá mais carregado sou eu, na verdade, né? Então, eu não costumo limpar as cartas, não costumo ter esse tipo de situação. Se eu tiver um atendimento em qual eu me sentir muito pesado, eu vou lá, faço um banho de ervas e tomo, e vida que segue. Não tenho muito misticismo com as cartas de baralho cigano, nem de tarô. Existe uma exceção quando alguns tarólogos, e normalmente são tarólogos que vão estar envolvidos com as religiões de matriz africana ou envolvidos em determinados cultos, que aí eles consagram, aí é outra história completamente diferente. Eles consagram o seu jogo a uma determinada entidade. E muitas vezes dão até de comer a esse jogo, né? Dão de comer ao jogo, mas aí é aquela entidade que fica sendo dona do jogo. Mas aí é outra história. De você ler só o baralho, não tem problema. Cris, você também lê o tarô de Marsella? Eu leio qualquer tarô. Eu leio caroço de arroz, se você me der. Eu já li grama. Você acredita que eu já li grama? Semana passada eu estava no Rio de Janeiro e eu encontrei a pessoa que, na época, ele queria saber uma questão e eu estava sem jogo nenhum na mão. E eu peguei uns pedaços de grama lá, peguei umas folhas, na verdade, peguei umas folhas, umas moedas e joguei e dei a resposta para ele. Eu não preciso, Cris, na verdade, não preciso de jogo na mão.
Às vezes eu gosto de jogar pra confirmar. Mas o Marcélia, qual que é o problema do Marcélia tradicional? Os maiores, eles são figurados assim. Opa, ó, os maiores do Marcélia são figurados. Os menores do Marcélia não tem figura. Eles são tipo assim, as espadas, os paus, as moedas, umas taças. Então não tem figuração. Quando você pega um tarô assim, que ele é figurado, ó, a própria imagem conta a história. Por exemplo, a pessoa pergunta assim, eu vou me dar bem? Esse relacionamento, ele vai pra frente? Aí sai, por exemplo, esta carta aqui. A carta por si só diz não. Aí, por exemplo, esse relacionamento vai ser bom? Aí, por exemplo, sai... Deixa eu pegar uma carta aqui que é positiva. Quer ver, ó? Esse relacionamento vai ser bom? Aí, por exemplo, sai esta carta aqui. A carta por si só, ela tem uma configuração de positiva. Então, você vai entender que a resposta é sim. Então, quando os menores são figurados, ele te dá essa liberdade. O que o Marcélia, por não ser desenhado, não te dá essa liberdade. Bom saber isso. Meu amigo sempre me julgou por não respeitar o baralho. Ele é do candomblé. Então, por quê? Porque o candomblé tem o jogo de búzios. E o jogo de búzios, ele come. E o jogo de búzios, existe uma energia que responde ali. E normalmente, quem abre o jogo de búzios é Exu. E a partir de Exu, alguém vai responder o jogo. De Exu a Oxalá, alguém vai trabalhar naquele jogo ali para responder, para te dar a resposta daquilo que está acontecendo. Então, você vai ter, dentro do jogo de búzios, ele tem uma outra egrégora, a qual você precisa rezar, a qual você precisa se orientar, na qual você precisa respeitar, e na qual aquela energia daquele búzio vai dar normalmente um preceito para você fazer, e que o correto é a pessoa executar. Né? Saiu um ebó no jogo de búzios, o correto é a pessoa já correr e executar. Sempre falo isso. Eu não sou muito de abrir o jogo de búzios, o meu próprio jogo, que eu ganhei nos meus 7 anos. Por que eu não fico aqui divulgando meu jogo de búzios? Porque se o jogo de búzios falar, tem que fazer o ebó, eu vou virar pra pessoa e falar assim, você tem que fazer esse ebó. Se a pessoa virar pra mim e falar assim, eu não vou fazer, e o jogo falar, tem que fazer agora, e se ela não fizer, você vai ter que fazer. Aí lascou tudo. Então eu prefiro não abrir. Tem algum banho que abre a intuição pra gente ver? Você quer banho pra previdência? Tem banho, por exemplo, de Artemísia. Um banho bom. Às vezes limpo o baralho, passando a minha gata, e eu vou contar, funciona. O gato é um filtro de energia, né? No curso você explica a conexão das cartas, exemplo, como a carta da estrela com a carta do As de Copas. Eu explico os métodos de jogo, né? Porque não dá pra você explicar carta por carta com uma ligação, você imagina, são 78 vezes 78. Ninguém, acho que nem aguenta ver assistir tanta aula. Olá, Val. Entenderam? Então vamos lá. Ó. Pra gente encerrar, vamos dar uma passada aqui. Gente, cadê meu mago? Aqui. Ó, vamos começar falando um pouquinho das cartas. Ó, a carta do mago. Bora fazer mais um módulo. Posso fazer mais um módulo de tarô. A minha ideia agora é o próximo curso de tarô, fazer magias de tarô. Então eu tenho o curso de arcanos maiores e menores, e depois eu pretendo fazer um módulo falando sobre magias de tarô. Né? Depois eu posso pensar numa coisa mais profunda sobre cartas. O mago sempre vai falar sobre início. Sempre vai falar sobre o princípio das coisas. Né? Ele é vermelho porque ele fala da ação. Ele fala da ousadia, de você ir atrás daquilo que você quer. Então, tudo que o mago toca é o princípio. É o início de um novo emprego, o início de uma nova jornada, o início de um novo namoro. Tudo é início, né? Então, tudo é início. Então, tudo que o mago toca é início. Gente, a Cris tem um e-book de banhos. Eu tenho um e-book de banhos.
que tem banho de evidência, despertar, atração. É verdade, eu tenho um e-book, R$20, bem lembrado. R$20 o e-book, gente. Então, tudo que o mago toca é início. Tudo que o mago toca é o princípio de tudo. Então, mago, início. Papisa, ela vai falar sobre intuição. A papisa, ela fala que você tem que ouvir a sua intuição, que você tem que observar mais. Aqui, ela está na porta do templo e com o livro na mão, porque ela diz que nem todo o conhecimento deve ser revelado. Você sabe tudo o que está acontecendo aqui atrás dos mistérios, mas você não deve revelar normalmente as suas situações para ninguém. Então, esta é a papisa. A papisa normalmente fala sobre intuição, sobre diplomacia. Trabalhe as situações com diplomacia. A carta da Imperatriz, a Imperatriz, ela está falando sobre crescimento. A Imperatriz, ela está falando que tudo que você toca vai frutificar. Por isso, ela está grávida aqui. Ela tem um escudo, porque ela diz que ela é uma mulher que também trabalha a proteção, né? A papisa é como uma mulher que tem... A Imperatriz, né? Como a mulher que vai estar ao lado do imperador, ela é uma grande autoridade. Então, são mulheres que trabalham a fluidez, que trabalham a prosperidade, que trabalham o comando. A Imperatriz, ela tem o dom de fazer expandir tudo aquilo que ela toca. Então, quando se fala da Imperatriz, você está falando de pessoas que têm o dom de trabalhar o crescimento. Então, se a pessoa tem um comércio, ela consegue desenvolver aquele comércio. Se ela vai fazer um estudo, aquele estudo será muito bom para ela. Se ela vai fazer uma viagem, aquela viagem vai trazer bons frutos. Então, aqui fala de bons frutos, bons encontros. Beba água, beba muita água. Vamos beber água? Vamos beber água se exibindo com a canequinha da tia Cris, com a capa do novo livro, Seja Luz? Que eu espero que você já tenha reservado o seu. O imperador, a Imperatriz é uma mulher de Oxum, provavelmente. O imperador, você vê que ele aqui no escapine, ele tá com uma roupa cinza e uma roupa vermelha. Porque o imperador está falando sobre o poder de comandar um grande número de pessoas, o poder de organizar, o poder de delegar. Então são pessoas que delegam poderes, são pessoas que trabalham situações, são pessoas que buscam organizar a sua história, que buscam organizar aquilo tudo que ela quer, né? Então, o imperador está falando de uma pessoa que sabe comandar, né? Mas ao mesmo tempo sabe lutar. Esse imperador aqui, ele não tem a espada, ele só tem o cetro na mão. Alguns imperadores trazem a espada também. Mas o cetro está dizendo, o poder está na minha mão. Então, quer dizer, quando uma pessoa pergunta, será que eu vou conseguir isso? O imperador diz que sim, e que o poder para conseguir, para atingir aquilo, tá nela. Então, se a pessoa tá na sua mesa falando, mas a minha vizinha, mas o meu colega de trabalho tem inveja, porque o meu colega de trabalho, o meu patrão, o meu isso, eu sinto uma energia negativa vindo deles, o imperador aparece, você fala que é putaria. É putaria, que é a pessoa que tá sabe, tá dando corda, tá dando vazão pra energia negativa, tá? Aí vamos atrás do Papa. O Papa, deixa eu deixar já aqui os amantes aqui e o carro. A carta do Papa tá falando sobre movimento, tá falando sobre espiritualidade, tá falando sobre você trabalhar também o seu lado espiritual. O Papa também tá falando sobre aprender a falar não, aprender a se colocar, aprender a não ficar se defendendo tanto. Então o Papa, ele fala sobre esse movimento, tá? Ele tem aqui, ó, também o cetro, e se vê que o cetro dele é bem maior do que o do imperador, e ele tá com as mãozinhas aqui apontando para cima, porque ele fala que ele tem a comunicação com o lado espiritual aqui. Os amantes falam, sempre todo mundo fala dos amantes como a carta das dúvidas e a carta das escolhas, né? Nesse baralho aqui, ele não tem duas pessoas, né? Mas o amante, normalmente, a carta dos amantes normalmente vem falando sobre duas pessoas, né? Sobre que a pessoa ela tem que escolher o caminho. Aqui tem o Cupido,
né, para atirar a flecha, mas você vê que a flecha ainda não foi atirada. Então, ela é uma carta de paixão, mas na verdade, a pessoa ainda não foi flechada ainda com a paixão. Então, ela tá simplesmente projetando tudo aquilo no outro, projetando na dor no outro. Entenderam? Aqui, ó, nessa carta aqui embaixo tem a divisão dos caminhos. Então, o 6 é uma carta de escolhas. Mas o 6 também sempre fala que tudo que tá em cima tá embaixo, né? Então, o que você deseja, na verdade, se reflete na terra. Esse tarô é lindo, comprei um. Eu amo, né? Eu sou suspeitíssima em falar do Scapini, porque o Scapini, ele é meu tarô predileto, né? Ele é o meu tarô de cabeceira. O 7, a carta do carro, sempre vai falar sobre o comando. Mas veja bem, ele tem um animal escuro, um animal claro aqui, um preto e um branco. Isso está dizendo que o ser humano é dual. Ele tanto pode comandar as coisas para um lado negro, quanto pode comandar as coisas para um lado positivo. Então aqui, o positivo e o negativo. Então, aqui, a carta do carro, tá vendo? Que ele não tá com os pés no chão. Então, o que conduz o carro é o instinto. Então, diz que o quê? Que independente do que você faça para a pessoa, o caráter dela é que vai fazer ela chegar ao ponto que ela quer ou não. Se o caráter dela é bom ou ruim, a carta não vai dizer, porque aqui está dizendo que tudo é dual. Mas a carta do carro em si, ela também simboliza a vitória, simboliza que a pessoa ela vai chegar onde ela quer. Se com bons ou maus, digamos, de boas ou más ações, aí é outra história. Mas o carro, a carta do carro, fala sobre vitória. Cris, qual a atitude que deveria tomar em relação às pessoas que projetam problemas dela nos outros? Como se neutralizar isso? Foda-se, 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 foda-se. E aquela outra canção. Toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Vida de mercador. Se você tá com pessoas desse jeito ao seu lado, é porque no fundo você tá assim. Por isso que você tá atraindo esse tipo de pessoa, senão você não atrairia. Ninguém atrai aquilo que não tem dentro de si. Vamos para 8. Cadê a justiça? A justiça é cega, que diz, né? Mas essa minha justiça aqui, ela tá sem vendas nos olhos. Então, tá dizendo o quê? Que a justiça aqui, ela é azul, né? Porque ela entende sobre a questão da maturidade, da espiritualidade. Ela é vermelha porque ela entende que ela tem que agir. Ela é amarela porque ela tem que ter conhecimento. Então, são 3 coisas aqui que se unem, mas... Já doida. Então, aqui tá falando aqui que é para você usar o seu lado racional, né? Aqui eu gosto muito, na carta 8, eu gosto muito daquela historinha que tem na Bíblia, né? Que fala sobre o rei Salomão, que chegou duas prostitutas lá, né? 2 mulheres lá, e elas tinham parido e o filho tinha morrido. E uma dizia, é meu, é meu, é meu, é meu. E o Salomão ficou olhando, uma chorando, é meu, é meu, é meu, é meu. E a outra, é meu. E a outra, é meu. Ficou aquela coisa toda. Ele pegou e falou assim, quer saber? Me dá a criança aqui que eu vou cortar ela no meio. Aí a mãe real falou assim, não corte, deixa com ela. Aí Salomão pegou e entregou o filho pra ela. Então, porque ele sabia qual que era a diferença. Então aqui tá falando assim, eu não vou me deixar levar pelas emoções, pelas lamúrias e pelas lamentações de ninguém. Eu vou analisar os fatos de forma racional, ao ponto que essa racionalidade vai fazer com que eu tome a decisão correta. Eu não vou tomar nenhuma decisão por impulsos. Entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dou muita risada com a Cris. Cris, amei ler o trecho do seu livro. Gostei. Foi uma prova maravilhosa. Quero agora ler todo. Ansiosa pela publicação. Final de setembro, começo de outubro, o livro tá chegando. E provavelmente o primeiro final de semana de outubro. Provavelmente deve ser no sábado, dia 1º de outubro. Eu vou fazer a tarde de autógrafos aqui, mas eu vou avisar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter,
por tudo, pelo tudo quanto é, Facebook, tudo que tiver, eu vou avisar. Entenderam? Então tá, então vamos parar, qual que foi? Foi a 8, né? Então agora a gente vai pra 9, tá uma bagunça aqui essas cartas, porque eu não me organizei. Vamos para o eremita. O eremita, a carta 9, dizendo devagar e sempre. Calado vence. A palavra é ouro. Aliás, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Então aqui o eremita, ele fala sobre o conhecimento. Aqui na carta do escapine, aqui embaixo tem tipo um dilúvio. E ele vem tranquilamente andando com a sua luz na mão. Então mostra o quê? Que independente da tempestade, aqui, isso aqui é muito forte, porque essa carta do 9 aqui do escapine, ela tá dizendo assim, independente da tempestade que está fora de você, essa tempestade só vai te atingir se você sair do seu centro, se você sair do seu equilíbrio, aí é que vai mexer com você. Então aqui tá dizendo assim, eu tenho a minha própria luz, eu carrego minha própria luz em meio à tempestade, em meio a tudo que está acontecendo. Então aqui o 9 fala sobre a sabedoria interna, fala sobre o momento de você ter cautela, ter prudência e saber usar a cautela e a prudência. E ter cautela e ter prudência não necessariamente é você ir devagar, mas é você saber ir, que é o que faz o diferencial total de quando você está trabalhando a carta 9, né? Tá dizendo o quê? Que essa pessoa, ela já tem uma sabedoria, ela já sabe todas as respostas, ela só precisa se aquietar em meio à tempestade que está acontecendo fora. Ela tem que se aquietar, porque ela vai encontrar tudo aquilo que ela está buscando. Entenderam? Lá vem o velho. Não esquece de fazer uma sala no Clubhouse para divulgação. Ah, eu vou fazer. Meu mapa tem um monte de 9. Aí nós vamos para a carta 10. Deixa eu já deixar o 11 aqui. 10. Deixa eu botar esse negócio em ordem. Enforcado. Cadê a morte? A morte. Temperança. Diabo. A torre. Torre. Cadê a estrela? Estrela. Lua. Sol. Julgamento. Cadê o louco, gente? Deixa eu só achar o louco aqui, que o louco fugiu. O louco fugiu. Cadê o louco? Louco, 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 louco. Cadê a carta do louco? O que eu fiz com a carta? Ué, o que eu fiz com a carta do louco? Gente, o louco sumiu. 10, 11, 12, 13, 14... Ah, tá aqui. O louco tá fora do lugar. Louca tô eu. Que eu passei pelo louco e não vi o louco. No meu tarô, a carta 8 é da força. Eu até falei sobre isso no começo da live. Mas no meio da live, né? Ó, a carta 10, que é a carta da roda da fortuna. A roda da fortuna tá falando sobre a instabilidade, sobre o sobe e desce. A roda do destino, a roda de Sansara. Então, a carta 10, ela fala que o destino está agindo, mas que você não deve tentar controlar o destino. Você deve ter objetivos. A 10 fala sobre objetivos. Tenha objetivos, porque a roda vai rodar. Então, uma hora você vai estar em cima, você vai estar embaixo. E provavelmente, para alcançar o seu objetivo, talvez você tenha que mudar de estradas, talvez você tenha que mudar de estratégia. Mas você vai chegar onde você quer, você vai alcançar o seu objetivo. Então, a roda da fortuna está falando sobre instabilidades e mudanças. Mas ela não fala sobre perdas, que muita gente às vezes fala sobre perdas. Não, ela fala sobre instabilidades e sobre as mudanças. O 11, que eu já falei bastante, né? Que é uma carta que fala sobre cobrança, sobre os instintos. Mas no jogo em si, ela vai falar sobre cobrança, vai falar sobre os instintos, vai falar sobre o uso da inteligência. Vai falar para a pessoa não se cobrar demais, né? Mas para ela
conseguir trabalhar a si mesma, principalmente se trabalhar, se autotrabalhar. Então, a carta 11, ela vem falando sobre cuidado, né? Aprenda a se trabalhar, aprenda a se olhar para que você não tenha problemas. Ok? Controle seus instintos. Não vai matar a galinha do vizinho. 12. A carta do enforcado, que não tá enforcado, né? Você pode perceber que a carta, ela tá dependurada, né? E aqui, se eu virar a carta ao contrário, ó, isso aqui forma o número 4, tá vendo? Então isso aqui significa que a pessoa tem equilíbrio interno e que ela pode sair da situação que ela tá vivendo a hora que ela quiser. O momento que ela quiser, ela muda toda a história dela. Então é uma carta que normalmente vai falar sobre depressão, sobre a pessoa ser hipocondríaca, às vezes tendências a tentar contra a própria vida, pessoas que têm pensamentos muito negativos, né, de querer acabar com a sua existência. Muito disso tá aqui no 12. Mas, no entanto, tá falando o quê? Apesar de ser a carta, né, tá pendurada, ela não tá enforcada. Então, quer dizer, se ela pegar e fizer um movimento maior com o corpo, ela sai da situação. Ao mesmo tempo, a carta 12 tá falando que a pessoa, ela tem uma visão diferente de todo mundo. Ela tá aqui olhando pelos pés das pessoas, né? Ela tá de ponta cabeça, ela tá olhando os pés das pessoas. Então a pessoa pode estar falando uma coisa, mas a direção do pé dela tá indo para outra. Então ela tá vendo realmente qual que é a intenção da pessoa. O 12 vê a intenção real de alguém, né? Precisa olhar a isso. Então 12 é isso. O 13 fala sobre mudanças. Deixe para trás a morte, né? A morte fala o quê? Alguém morre, alguém ficou e alguém foi. Então, o 13, ele fala sobre pessoas que se foram e pessoas que devem continuar. Então, o que foi cortado deve ficar para trás. O que foi cortado não volta mais. O que foi realmente cortado não volta mais. É preciso seguir em frente. Então, o 13, ele está falando sobre as mudanças. As mudanças de ciclos, as mudanças de fases. Tá falando o quê? Que, na verdade, por mais que todos nós, por mais que todos sejamos fisicamente diferentes, um é negro, um é branco, um é loiro, outro é ruivo, um é indígena, outro é africano, outro é asiático, outro é alemão. Não importa qual é a cor da pele, a cor da sua roupa, não importa nada. A morte nos iguala a um esqueleto. Essa é a grande sacada do 13. A morte nos iguala a um esqueleto. Então e enquanto ela nos iguala enquanto esqueleto, eu tenho que saber, dentro dessa igualdade, fazer a diferença. E a diferença que eu faço é deixar para trás o passado e seguir em frente com a minha vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Ai, eu batendo na carta. Desculpa, carta. Desculpa, cartinha da morte. Não era pra bater em você. Mas eu usei você como instrumento musical, porque é o que estava na minha mão. E aí? É sobre isso. 14, que o pessoal, todo mundo fala sobre a carta parada, né? A carta que mas ela é uma carta que fala sobre o quê? Não empurre com a barriga, procure levar à frente as suas histórias, procure ter equilíbrio, né? Aqui, o 14 está falando que eu evito colocar os meus sentimentos para fora e, ao mesmo tempo, eu que evito fluir, porque a fluidez está nas minhas mãos. O jarro de água, que ela joga a água de um lado para o outro, a fluidez da minha vida está nas minhas mãos. Se a vida da pessoa está parada, a temperança responde, significa que é a falta de atitude dela. É porque ela empurra as coisas com a barriga que a vida não flui. É ela que cerça a própria prosperidade. É ela que cerça o próprio dinheiro. Não é ninguém. Então, aqui eu estou falando sobre uma fluidez, eu estou falando sobre prosperidade, eu estou falando sobre abundância. Tanto que muitos tarólogos ligam essa carta aqui, quando querem fazer uma associação ao cristianismo, associam essa carta aqui à carta do batismo. E o batismo é o próprio renascimento. O batismo, ele fala de você ter uma nova vida.
né? Uma vida de paz, de prosperidade, de riqueza, que são coisas que o próprio Evangelho promete. Então aqui eu estou dizendo que existe a prosperidade, que existe a abundância, que existe caminho, que existe vida, vamos dizer assim, mas que isso depende da pessoa. Ela que tem que movimentar, é ela que tem que sair da mesmice para poder conseguir fazer as coisas fluírem. Deu para entender? A carta 15 vem falando sobre o dinheiro, vem falando também sobre ego, vem falando sobre sexualidade, vem falando sobre paixão. Paixão, lembramos que a palavra paixão tem a ver com dor. Então, normalmente o apaixonado sofre muito, né? Ele sente muito. Por quê? Porque isso gera muita dor nele. Então, aqui eu estou falando sobre a fluidez do fogo, né? Eu estou falando também sobre o bom comerciante, a pessoa que traz muita espiritualidade. Aqui é uma das cartas que fala mais sobre espiritualidade, magia e bruxaria, depois junto com o 18. É a carta das pessoas que têm muita percepção sobre magia. É a carta das pessoas que têm muito poder sobre a espiritualidade e devem colocar, né, devem se ligar nessa situação para poder trabalhar coisas que trazem fluidez para elas, né, trazem caminhos de abundância para elas. A carta 15 também está falando que você pode, não deve se deixar levar pelo seu ego. Porque muitas coisas que você acredita que tem nas suas mãos, não está na sua mão por causa do seu ego. Entendeu? Olha só. Um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. Importante na vida eu ter que compartilhar. Comprem um novo livro, Seja a Luz e Seus Mistérios Desvendados dos Arcanjos. Você já dizia, minha avó já dizia, quem gosta come bosta. É bem por aí mesmo, né? Os apaixonados, quem gosta come bosta. Eu ganhei um pouco, mas me divirto, viu? Meu Deus. Ó, depois vocês vão lá no canal do YouTube, lá, Cris por Cris de Mendes, e lá, e dê um like lá, e comentem lá no vídeo da Daniela Pérez, pra subir aquele vídeo. Tem quase 2 horas de live lá, hein? Torre, 16. Carta muito temida, né? A carta da Torre é uma carta muito temida, porque fala sobre destruição. Mas é uma carta que fala sobre reestruturação. Reestruturação. Aqui fala sobre apego, que nós não devemos ter apego, né? Aqui o raio atinge o topo da torre, então você deve entender que você não deve ter apego a nada nem a ninguém. Tudo que te traz apego te leva à destruição. Tudo que leva a você. Então, quanto menos apego você tem, mais você vai fluir. Quanto menos apego você tem, mais você vai cuidar da sua vida. Porque se você não tem apego à família, se você não tem apego... Veja bem, eu não estou falando sobre abandono. Eu não estou falando sobre largar de vez. Estou falando sobre você observar que quanto menos apego você tem, mais você flui. Quando você está apegado, você prende o seu dinheiro, você prende a sua história, você prende os seus caminhos, você prende tudo. Então aqui está falando sobre essa questão do desapego, ok? Carta 17 vem falando sobre energia. Então é a carta dos Bob Esponja, das pessoas Bob Esponja. Mas a estrela ela fala para você não criar muitas ilusões e muitas expectativas. Quando você vê o brilho da estrela, ela já está morta. Então aqui está falando o quê? Tome iniciativa, direcione o seu caminho que você vai conseguir. Então tenha objetivo, sonhe, mas não fique parado. Corra atrás daquilo que você quer. Para quem tem o 17, quando aparece o 17, por exemplo, né? Como é que é essa pessoa? O 17. Normalmente são pessoas que têm uma grande carga de energia de cura. A carta 18 vem falando sobre traição, vem falando sobre ilusões, vem falando sobre pessoas que não perdoam, também vem falando sobre doenças psicossomáticas também. A lua está falando que alguma coisa está escondida e que você não está sabendo o que é. Mas ao mesmo tempo está dizendo que isso vai vir à tona, que isso vai ser revelado. Então, quando aparece a lua, está dizendo assim, aguarde
que as coisas vão ser reveladas para você. Normalmente, quando a gente fala em tempo, né, por exemplo, aparece a lua, você pergunta quanto tempo isso vai demorar para acontecer. A gente entende que uma lunação tem 28 dias. Então você pode ter certeza que em 28 dias algum rebuceteio vai vir aí à tona aí. Entendeu? A carta 19, que é a carta do Sol, vem falando sobre alegria, sobre conquistas, sobre casamento, sobre sucesso. Mas também vem falando assim, vem aconselhando a pessoa a não ficar acomodada, não ficar estagnada, tá? Porque quem tá debaixo do sol e fica debaixo do sol, o sol do sol acaba queimado, torrado, vira cinza. Então a carta do sol, ela pede ação. Ela pede para que você vá adiante, para que você conquiste, para que você lute por aquilo que você deseja, ok? A carta 20 vem falando sobre você trabalhar as novas situações de vida, né? Sobre você trabalhar um novo momento. Então tá falando só aqui, fala um outro renascimento, né? Aqui fala um renascimento já de uma pessoa que tem um caminho de conhecimento, já conhece muita coisa, já viveu muita coisa, já passou por muita coisa. E agora ela tem que seguir em frente. A carta 20 está falando para você não julgar, né? Mas para você avaliar as situações de uma forma justa. Ao mesmo tempo, a carta 20 também fala sobre pessoas do passado retornando para sua vida e fala sobre novos caminhos abrindo, novos convites e novas propostas vindo para você. A carta 21, que é a carta do mundo, fala sobre realização, fala finalização de ciclos, fala sobre finalização das suas histórias. Ao mesmo tempo, a carta 21 está falando que é o momento de você terminar as coisas que você começa, né? Porque senão você não vai ter aquilo que você deseja nas suas mãos. Então, o sucesso é garantido? O sucesso é garantido, desde que você tenha disciplina para poder fazer aquilo que é bom para você, tá? Então aqui, como ela tá rodeada, né? Mas essa roda aqui, esse círculo não atinge, tá falando que você tem que fazer o que é bom para você e não o que é bom para os outros. A carta 22, que é a carta do louco. A carta do louco vem falando sobre liberdade, sobre você buscar seus próprios caminhos e suas próprias estradas, levando somente o que é necessário. Por isso ele tá aqui com essa mochilinha aqui nas costas, né? Porque ele tá falando o quê? Ele tá falando, cuidado, não leve somente com você aquilo que é necessário para sua viagem. Não comece levando, não leve muita coisa. Não se prenda às feridas do passado, não se prenda às coisas do passado. Entenda que tudo tem o começo, o meio e o fim. E é nesse meio tempo, é nesse começo, nesse meio, nesse fim, que nós vamos trabalhar para que nós possamos alcançar a nossa verdadeira liberdade, o nosso verdadeiro caminho. Tá certo, crianças? Depois nós marcamos uma outra live pra gente falar, que hoje eu vim fazer essa live porque eu consegui recuperar a minha conta do Google. Que é onde estão os cursos de tarô. Cris, a carta 22 é considerada a carta 0. Como assim? Porque o 22 e 0? O tarô ele pode ser tanto o 22 quanto o 0. Vai depender do tarólogo. Tem tarôs que começam o louco com o 0, significa ele é aquele que não tem conhecimento nenhum e é totalmente irresponsável. E ele pode ser o 22, que fala, ele é livre porque ele já conhece todos os caminhos. Entenderam, crianças? Obrigado, vão lá. Então é isso aí. Como é que nós ficamos? Vamos ficar combinando assim? Deem um pulo lá no YouTube. Botem um vídeo para ouvir. Vai lá, conta visualização pra tia Cris. Comenta lá, entra lá, já curte, já bota o sininho lá pra você receber a notificação. Faz qualquer comentário lá no vídeo lá e deixa o vídeo rodando. Vamos fazer isso aí, pro YouTube divulgar meus vídeos. E outra coisa, se você não tá recebendo a divulgação dos vídeos, entra lá no Telegram, @CrisPorCris, no Telegram, coloca lá, Cris por Cris no Telegram, entra lá no grupo que você recebe as notificações de quando eu vou entrar em live no Instagram, entrar em live no YouTube, entrar em live no TikTok, entrar em live em qualquer lugar. Tá bom, crianças? Beijos, fiquem na luz. E a gente se vê por aí. Tchau.
Um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Importante na vida ter quem compartilhar. Reserve meu novo livro. Beijos!